Bom, aqui segue a gambiarra pro ar-condicionado portátil. Nesse caso, essa gambiarra aqui foi feita pro ar-condicionado portátil da Eugin. No YouTube aí todo mundo tá mostrando as gambiarras feitas e realmente, ó, funciona, viu? Coloquei um duto aqui. Nessa parte aqui eu coloquei uma caixa plástica que eu encaixei certinho aqui. Por que eu botei a caixa plástica? Tem gente que eu tenho visto no YouTube que simplesmente pega um pedaço de papelão, corta na saída de ar certo e aquele tubo fica concentrado em uma área apenas da serpentina. Nesse caso aqui, ele tem uma espessura para ele circular quando ele entra o ar por aqui, ele ser absorvido por toda a serpentina. Então eu procurei bem uma caixa de plástico que tirei as medidas para que coubesse certinho. Uma das coisas interessantes que ficou aqui nessa situação é que eu não perco a mobilidade. Se eu precisar botar o ar-condicionado na função dele mesmo, que seria só com um tubo, é só eu tirar, porque é como aqui a caixa plástica, olha. Ó, ficou um encaixe e fica só o aro. Então eu ganho mobilidade. Nesse caso aqui, eu fiz para ele ficar aqui no quarto, um ponto mais fixo, mas quando eu quiser levar ele para a sala e eu não quiser acoplar essa parte, não tem problema. Eu utilizo só com aquela parte, apesar de que eu ainda não fiz o teste. Por enquanto eu acho que até mesmo na sala eu vou utilizar esse outro sistema. Por quê? Você vê que aqui tem duas serpentinas e as pessoas às vezes se confundem muito e dizem... O grande problema do ar-condicionado, para quem já viu em outros vídeos, eu vou falar a mesma coisa, só que de repente de uma linguagem diferente. Qual é o esquema aqui do ar-condicionado portátil? Por que ele não rende tanto quanto um ar-condicionado de parede ou um split? Porque a unidade toda fica dentro. Então aqui, essa parte de cima, o que acontece? Ele absorve o vento frio do ambiente e joga novamente para o ambiente. Ele precisa de uma outra parte, que é essa serpentina de baixo, que ele vai absorver o ar por aqui, só que esse ar que é absorvido por aqui, ele vai embora para o duto de exaustão, para o único duto de exaustão. Então o que acontece? Quando o ar gelado ele entra por aqui, ele solta por aqui, ele está circulando o ar gelado, e esse ar gelado ele está sendo puxado por aqui também e jogado lá para fora por esse único duto. E enquanto, se a gente colocar a adaptação que foi feita, se deixar essa adaptação, o que acontece? Ele vai trazer o ar de fora, ele vai entrar por aqui e vai expulsar por aqui. E o ar gelado de dentro do ambiente, ele vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Ou seja, o ar gelado ele vai ficar circulando somente o ar gelado. Ele não vai estar puxando esse ar gelado para expulsar por aqui, porque ele está puxando lá de fora. Então fica independente. E com isso ganha realmente, se tem um ganho, o ar-condicionado dessa forma, ele ganha... Ele fica mais econômico, porque ele vai gelar mais rápido o ambiente, né? Ele gela mais o ambiente, porque da outra forma ele simplesmente não gela tanto o ambiente, porque ele vai puxar por aqui e vai jogar lá para fora. E quando ele puxa por aqui e joga lá fora, por exemplo, aqui eu tive uma percepção, na hora que você vai fechar a porta, você sente um vácuo. O ar tentando entrar. Esse ar ele tem que vir de algum lugar, para ele ser expulso lá para fora. E ele vem da onde? Das frestas, da janela.
ele vem da fresta da porta do quarto e ele puxa esse ar, então ele fica trazendo o ar quente de fora porque ele tem que expulsar esse ar. E dessa forma não, o ar que ele está trazendo de fora está sendo canalizado e canalizado para fora. E ele, apenas a parte de cima, ele vai ficar circulando o ar gelado dentro do ambiente, e com isso vai gelar muito mais rápido o ambiente e vai trazer, inclusive, uma economia no ar-condicionado. É uma gambiarra, de fato. Eu procurei muito sobre ar-condicionado antes de comprar, pesquisei muito e fiquei com muito medo, porque muita gente fala mal do ar-condicionado portátil. E por esse motivo. Agora, é uma gambiarra grande, é um produto grande para se ter dentro do quarto. Mas na minha situação eu estou tranquilo, porque no meu quarto eu já tenho um ar-condicionado fixo. Esse ar-condicionado portátil fica no quarto de hóspede e quando eu preciso eu levo ele para a sala. Então para mim está atendendo perfeitamente. Agora, se fosse para eu utilizar o ar-condicionado no meu dia a dia, dentro do meu quarto, aí eu digo que não seria uma boa opção. Entendeu? Mas cada um tem os seus motivos e cada um encontra, como é que se pode dizer, uma situação diferente, né? Então, assim, pra mim tá perfeito, não me arrependi de ter comprado o ar-condicionado. Com a gambiarra que eu vi feita no YouTube, e agora eu coloquei na prática e vi que realmente funciona, fiquei mais satisfeito ainda, e pra mim tá sendo de bom uso mesmo e tranquilo. Agora, uma coisa que eu fiz agora, eu acabei de fazer essa adaptação, é que na parte externa eu comprei esse duto aqui. Eu primeiro havia comprado um de alumínio rígido, não funciona. Esse daqui, ele é um duto de PVC, tá? Então é muito melhor porque dá muito mais mobilidade, enquanto o de alumínio ele fica, você tem que botar e não pode mexer o ar-condicionado do lugar, senão ele vai cair lá da cima da parede. E você compra esse tubo de PVC e ele tem os acessórios. E o que ficou muito legal, que eu coloquei na parte, o acessório por onde ele encaixa, aqui exatamente onde ele encaixa, do lado de fora, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tem essa curvatura, porque se chover, aí a entrada fica aqui, ó. Se chover, ele não vai puxar a chuva para dentro do duto, porque quando eu ligo o ar-condicionado, isso aqui puxa mesmo, puxa bastante ar. Então meu medo maior era que quando estivesse chovendo, o duto simplesmente sugasse a água, né, da chuva lá fora. E outra coisa legal é a régua. Muita gente também já fez, e a régua realmente que acompanha os ar-condicionados, elas são complicadíssimas porque elas não dão, por exemplo, nessa minha janela que nem é muito grande, ela realmente não dá o tamanho certo. E aqui eu comprei uma folha de PVC, isso comprei em loja de material de construção, uma única folha, uma média de 10, 12 reais, uma folha dessa, você corta no tamanho, ela é fácil de fazer os furos com estilete, você corta, aqui era a adaptação que o tubo ele é comprido aqui, eu tinha colocado e acabei passando ele, passei uma fita, algo provisório, de repente eu deixo aí, depois eu compro uma outra folha e faço direitinho. Então é fácil de fazer com estilete, você corta o orifício fácil, coloca, fica perfeito. Fica perfeito até o encaixe aqui, olha, nas frestas, que ele tem do próprio encaixe, que ele encaixa entre um e outro, e ele acaba que na janela ele faz um encaixe perfeito, uma vedação perfeita, tá? Então fica aí a dica, ainda ninguém tinha mostrado a gambiarra para o ar-condicionado Eugene. E aí fica a dica aí da minha gambiarra que eu fiz, e
aprovar o sistema. Fica muito legal mesmo. Eu não consigo entender sinceramente por que as empresas de ar-condicionado não fazem, pelo menos vender uma peça. A minha ficou móvel. Eu produzi isso em casa, algo caseiro. Os caras que desenvolveram poderiam fazer isso como uma peça, se comprasse isso como acessório, não teria problema. Fica um duto a mais. Então, se você quiser, como eu disse, para cada um tem uma necessidade. Para mim aqui, como fica no quarto de hóspede, já estaria ótimo. Se fosse um acessório, eu compraria fácil. E não requer nenhum tipo de engenharia, nada demais. Tanto que tá aí a prova, né? Eu fiz isso em casa, sempre já testei vários dias já, e realmente está funcionando direitinho. Então fica aí a dica, tá bom? Valeu, e um abraço.